possível eu fazer pães e bolos sem glúten e sem leite melhores que os tradicionais? Será que não é uma utopia isso? Será que eu consigo fazer um pão melhor que o com trigo? Um bolo melhor que o com trigo? Sim, você consegue. Aqui eu quero definir o que é melhor que o tradicional. Vamos lá. Nossos pães, nossos bolos, todos os nossos preparos sem glúten e sem leite, eles são mais macios, são mais úmidos, são mais fofinhos. Por quê? Porque a gente usa uma combinação de ingredientes, de farinhas, de aditivos como o vinagre, por exemplo, para atuarem nessas funções específicas da massa. Então a gente consegue deixar um pão ou um bolo super úmido, super macio, super fofinho. Outra coisa muito legal das nossas receitas, e que lá com o trigo é mais difícil de ter, é a nutrição. A gente consegue ter um pão, um bolo muito mais rico em nutrientes aqui no sem glúten e sem leite. Por quê? Mais uma vez, porque nós temos uma gama muito grande de ingredientes. Então a gente tem ingredientes que são muito nutritivos. Por exemplo, farinha de grão de bico. Hoje nós vamos falar sobre a farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico, gente, é sensacional. Ela é super rica em proteínas, fibras, gorduras boas, né? Antioxidantes. Ela tem muita função boa para o nosso organismo. Só que, de onde é que vem, então, o nosso pão nutritivo? Dessa combinação de farinhas que a gente vai fazer. A gente vai falar sobre combinação de farinha, substituição nessa live ainda. Segura aí. Quando a gente consegue juntar vários tipos de farinhas que são muito nutritivas, imagina o resultado final desse preparo. Olha só, para vocês verem o quanto a gente consegue enriquecer nutricionalmente as nossas receitas, e por isso também elas são melhores do que as tradicionais, porque as tradicionais têm basicamente farinha branca, né? Raramente você vê uma receita ou outra aí com algum outro tipo de farinha, a não ser a farinha de trigo. Raramente. Em geral é farinha de trigo, e a farinha de trigo a gente sabe que não tem tanto nutriente assim, não comparada com as nossas farinhas, né? Eu não posso consumir um pão sem glúten com muitas farinhas ricas em fibras, proteínas. Por quê? Porque me faz mal. Não é que faz mal né? É porque eu tenho muita fibra e meu intestino é muito sensível, porque eu tenho síndrome do intestino irritável. Então, se eu consumo, por exemplo, um pão com farinha de grão de bico, por essa farinha ter um alto teor de fibras, eu tenho, né, um problema de intestino aí. Então, uma coisa maravilhosa é que você consegue enriquecer nutricionalmente as suas receitas através da combinação de diferentes ingredientes que a gente tem aqui no sem glúten e no sem leite. Leites vegetais super ricos em proteínas, em gorduras. Leite de coco, leite de amêndoas. Gente, é muito mais nutritivo, é muito mais leve. Você já consumiu um produto que fosse sem glúten e sem leite? Você sentiu peso no estômago quando você comeu? Um produto bem feito, tá, gente? Você sentiu peso no estômago? Não. Os nossos preparos, eles assentam muito melhor, porque a gente tem mais leveza, a gente não tem o trigo que incha dentro da nossa barriga, que gruda nas nossas, né, nas paredes do nosso intestino. Não tem, o trigo vira uma cola no nosso intestino. Aqui não tem. Então a gente se sente muito melhor quando consome algo sem glúten e sem leite, porque são muito mais leves, na textura também. A gente consegue sim ter um pão leve, um bolo leve, se a gente souber como usar os ingredientes dentro de cada receita. E o melhor de tudo, além de tudo isso que eu já falei, é que quando a gente tira o glúten e o leite, a gente se sente muito melhor, certo? E quando a gente consegue colocar na nossa mesa para tomar café da manhã com a nossa família, um pão, um bolo, biscoito, né, salgado, torta salgada, tudo que a gente tem vontade, que a gente tem costume de comer, a gente não passa mal, não prejudica a nossa saúde e o melhor, a gente tem a família inteira reunida ao redor da mesa, comendo dos mesmos preparos e gostando daqueles preparos. As famílias das minhas alunas se reúnem sim para consumir os produtos que elas fazem, que são muito mais nutritivos, mas que são muito, muito mais saborosos, que elas podem comer sem preocupação de passarem mal.
É por isso que os nossos pães e os nossos bolos sem glúten e sem leite são melhores que os tradicionais. Você pode alcançar esse resultado. E quando você alcançar esse nível de resultado, você vai fazer a receita que você quiser. Você vai fazer a receita que você quiser. Você vai fazer a receita do seu gosto, pro seu bolso. Por quê? Porque quando você consegue ter um resultado melhor que o tradicional, você já aprendeu tudo o que precisa para isso. E quando você aprende a base, o fundamento, você faz a receita que você quiser, você cria, você adapta as suas próprias receitas. Isso tem um nome. Isso se chama liberdade. Minhas alunas, elas dão muita ênfase nisso. Que hoje elas têm liberdade para fazerem a receita que elas quiserem, para adaptarem receitas de família, para criarem as suas próprias receitas. E isso não tem preço no mundo, não tem valor no mundo que pague. Porque ela está independente de receita pronta, independente de ter que sair para comprar um produto, refém do que tiver no mercado para vender, gastar muito para comprar. Ela não tem mais isso, porque agora ela sabe fazer. Se ela alcança resultado melhor que o tradicional, ela sabe criar, ela sabe adaptar. Porque ela já entendeu o fundamento. Ela já consegue olhar para as receitas sem glúten e sem leite com o olhar de quem olha para essas receitas. Ficou confuso? Tem muita gente que quando entra para o mundo sem glúten e sem leite, ela vem com a visão do com glúten, do com leite. Por isso o resultado não funciona. A gente tem que desapegar daquele resultado, daquela preparação, daquelas técnicas, daqueles ingredientes. A gente tem que desapegar, esquece. Aqui é tudo diferente. Nossa, vai dar muito trabalho. Não vai. Não vai dar trabalho. É diferente, mas a gente vai aprendendo aos poucos. Quando você começou a fazer receitas com glúten, você sabia tudo? Não, tenho certeza que não. É um aprendizado a cada dia. Cada receita que a gente faz é um aprendizado diferente. Isso é sensacional. Eu quero que as minhas alunas sejam independentes de mim. Eu não quero prender as minhas alunas às minhas receitas, nunca na vida. Por quê? Porque eu quero que elas façam o que elas quiserem. Que elas entrem para o método, façam, aprendam tudo que elas precisam aprender e ganhem asas e voem sozinhas. Sejam capazes de substituir, de criar, de adaptar sozinhas, sem mim. Muitas delas não me largam. Isso é ótimo, eu amo vocês. Mas elas não deixam de ser independentes de receitas prontas por causa disso. Elas ficam porque elas gostam. Elas gostam do método, elas gostam das receitas. E eu acho que elas gostam um pouquinho de mim também. Por quê? Porque elas aprenderam a fazer do jeito certo. E é isso que deu a elas liberdade, autonomia. Liberdade para mexer na receita dentro da sua cozinha. Tem uma aluna minha que ela fala: minha cozinha é o meu laboratório, eu adoro mexer nas receitas. Eu coloco uma farinha diferente, substituo o açúcar por adoçante, mais um tipo de fruta, né, seca, uma pasta de alguma fruta. Vocês acham que sem conhecimento elas teriam essa possibilidade? Fora que, quando você alcança isso, você é muito mais feliz. Você recebe muitos elogios, você se sente muito mais capaz. Gente, não tem palavras para descrever a sensação de quando você faz um pão precisando desse pão para comer e ele fica perfeito. Não tem explicação que a gente sente. Você precisa sentir isso. É incrível. É uma experiência maravilhosa. Porque no dia que você fizer um pão, um bolo, uma sobremesa, um biscoito, um salgado que fique melhor que o que você estava acostumado a comer antes, porque é muito mais nutritivo, muito mais leve, muito mais macio, você vai ter vontade de fazer tudo no mesmo dia. Porque aí você vai sentir que você é capaz, tecnicamente, de fazer esse tipo de preparo, de ter esse tipo de resultado.